E a gente insiste em achar que não merece a luz. E a gente insiste em achar que merece sofrer. E a gente acha que ser espírita é ser sofredor. Isso é uma visão equivocada da doutrina espírita. A doutrina espírita não prega sofrimento. Apenas diz que nós escolhemos sofrer para aprender. A gente tem sempre, todo dia, na escola da vida, para marcar 3 itens. Letra A, B ou C. A, aprenda pelo amor. C, aprenda pelo conhecimento. Né? A B, aprenda pelo conhecimento. C, aprenda pela dor. A gente marca C, mas não é a opção. Não é a única opção. Então, a doutrina espírita não prega sofrimento e dor como condição de evolução. Sofrimento e dor é o último recurso didático de Deus para nos fazer crescer. Mas não é uma imposição de Deus, é uma opção humana da ingenuidade, da infantilidade, da imaturidade, da fuga. Porque quando nós nos responsabilizamos, nós agimos no bem e a gente sabe o que pode fazer. E a gente transforma as coisas ao nosso redor. É nesse sentido que a misericórdia de Deus é infinita em nós. E aí, o que a gente entende praticamente é que uma das coisas que é o contrário da gratidão é a lamentação. O que é o contrário da gratidão? Ela é a lamúria. Ai, eu sofro, minha vida é tão inferno. Eu sou psicólogo como Rosana e a gente atende tanta gente que chega assim e diz assim, você não sabe como é a minha vida. Você não sabe o que eu passo. É impressionante como as pessoas acham que elas têm o maior sofrimento do universo. Como elas são tão autocentradas no ego infantil que elas acham que ninguém pode sofrer mais que elas. E quer ver uma coisa que irrita um paciente? É quando eu comparo a dor dele com o outro. Não para tentar diminuir a dor, mas que ele possa ter um parâmetro. Porque como nós atendemos muitas pessoas, a gente tem um leque de vidas para fazer analogias. E aí quando eu comparo, eu fico irritado. Tipo assim, você não quer ouvir a minha dor? Não, eu estou ouvindo sua dor. Mas você tem que entender que ela não é a maior nem intransponível. Você não vai me convencer de que você não é capaz. Aí você imagina Deus no céu. Papai do céu, eu não moro ali em Florlaudendale com a lancha. Sou tão infeliz. Me ajuda, Jesus. Eu sei que se eu tivesse um carrão melhor, acho que arrumava uma gatinha mais bonita para namorar. Aí, no mesmo momento, pelo meio chega uma criancinha da Etiópia. Papai do céu, eu queria tanto comer. Imagina como as coisas fluem, né? Eu queria tanto comer, queria sobreviver mais um mês aqui, nessa guerra tribal. Eu queria que o seio da minha mãe tivesse leite. Tudo isso chega no coração de Deus. Mas Ele não atende nossos caprichos. Ele não atende nossos desejos. Graças a Deus, Ele só atende nossas necessidades. Enquanto nós acharmos que é necessário sofrer, a gente sofre. Quando a gente achar que não é mais necessário, que a gente vai aprender ou a gente vai fluir. E em vez de ser mais um pedinte, a gente vai ser um colaborador de Jesus. Porque isso aqui é o quê? Uma escola, um hospital e uma oficina de trabalho. E uma coisa eu descobri como trabalhador espírita. Geralmente o trabalhador espírita é aquele que mais frequenta a casa espírita, né? Logo, se a casa espírita é um hospital, o trabalhador espírita é aquele que está na UTI. Porque ele tem que ter internação constante. Só que a grande sacada do trabalho em Jesus é o seguinte, é que a gente descobre que a cura vem de estar interno na condição de ajudar o paciente da cama ao lado. Então, o meu remédio é a fraternidade. Então, eu me coloco na condição tranquila de um paciente que observa a ideia de que é um paciente, mas ao mesmo tempo que está numa escola para aprender e não voltar a adoecer, e que para isso trabalha no bem, para transformar a própria vida e aos demais. Nessa tríade de escola, hospital e trabalho, eu vou construindo a transformação e usinando em minha alma algo muito mais venturoso e muito melhor. E vou começando a me responsabilizar sobre as minhas atitudes, não fico preso a culpar os outros por aquilo que aconteceu e passo a me responsabilizar. Porque muita gente não sabe, mas as leis elas são neutras. A lei de causa e efeito ela é neutra. Ela não tem um valor moral em si, ela é neutra. Tudo que você faz volta para você. Tudo de bom e tudo de ruim. A disciplina também é uma lei neutra. Para a vida dar certo, tem que ter muita disciplina. Renato Russo até que tem uma música que diz que disciplina é liberdade. Que interessante, né? Parece incongruência, porque disciplina parece prisão. Mas, na verdade, a disciplina lhe traz a liberdade. Por isso que Chico ouviu do Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina é liberdade. Só que eu tanto tenho disciplina para dar certo, como eu tenho que ter disciplina para dar errado. Uma vida dá errado com muita disciplina. É preciso muita disciplina para uma vida dar errado. Para um casamento dar errado, é preciso muita disciplina.
De vez em quando chega alguém no consultório, no atendimento fraterno, meu casamento não está bom, mas como foi isso? Não, de repente. De repente? Não foi de repente. Não tem a lei do de repente. Essa não existe. Foram dias e dias de indiferença, anos e anos de piadinha, de olhazinho, sabe, de comentários sórdidos, até que aquela pessoa que um dia você prometeu amor eterno e se apaixonou, se tornou um estorvo na sua vida e você na dela. Mas foi muita disciplina para isso acontecer. Para você não dar certo na vida, é preciso muita disciplina. Você tem que assistir todas as minisséries, conhecer os personagens, ler os blogs, saber como é que eles estão a vida lá fora, com aqueles casais que se separaram. Tem que ter muita disciplina para perder muito tempo com futilidade, depois a vida está muito ruim. E aí, na hora que isso acontece, você finalmente entende que não está bom a vida, aí você quer culpar o pai, a mãe, o governo, a situação. Mas você plantou. É hora de mudar o foco, mudar o vetor e com a mesma disciplina mudar a minha própria vida, porque não existe um momento para mudar. A qualquer momento podemos e devemos mudar. O profeta Jeremias, ele vai dizer exatamente isso sobre a misericórdia de Deus, no sentido de nos dar oportunidades renovadas de mudança. Ele diz, no capítulo 3, versículos 22 a 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha como ele é forte, Jeremias. A gente é tão devedor que a gente só não é consumido pela lei, pela dureza fria da lei, porque ela é atenuada pela misericórdia de Deus. Porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, e grande é a fidelidade que ele tem para conosco. Contamos diariamente com essa misericórdia. Existe uma música da evangelização infantil espírita lá em Campina Grande que a gente canta para as crianças, que é muito interessante, fazendo referências a essa ideia de ver de tudo, observa, mas retém o que é bom. É assim: se sinto a dor, tentando desabar, a beleza que há e já abrigo em mim, se sinto que as trevas tentam me anuviar, querendo me mostrar que a dor não tem fim, ou seja, eu estou vendo só o lado negativo da vida, estou vendo a dor, tudo isso, eu paro e mudo meu vetor emocional. Eu tento logo recontar todas as bênçãos que há, entre os olhos de alguém ou no aconchego do lar. Canto pela vida, pelo que tenho e virá. Apesar da ferida, tenho tanto para amar. Eu vejo, eu observo, mas eu mudo o vetor. E olha, que observar o lado negativo da vida é complicado, porque às vezes a gente fixa. E quando a gente fixa, a gente cria uma monoideia. E quando cria uma monoideia, somos um forte candidato à depressão. Porque só vemos o lado ruim da vida. Tem uma música de Djavan que diz assim: num dia triste, toda a fragilidade incide. Quando você está mal, você lembra de tudo de ruim. Até do fora que recebeu quando tinha 12 anos de idade na escola. Tudo vem na sua cabeça. Tudo. A mágoa lá, o ressentimento das pessoas. Nesse sentido, em Romanos, essa carta de Paulo, que nos pede para que nós possamos dar graça, ele fala da importância da tribulação. É muito interessante isso. A tribulação ela é importante. Por que ela é importante? Porque a tribulação ela é produtiva. A dor ela é produtiva, porque a dor chega de uma forma tão clara que não resta mais dúvida. Não está dando continuar sendo assim, está doendo ser assim. E aí, quando você sente que está doendo, você não tem outra alternativa que não seja mudar. A dor é impositiva, ela é, contundente nesse sentido. Existe ainda uma outra coisa. Nada produz mais na concepção dos fenômenos históricos e pessoais do que as tribulações. Observe. Como foi que veio o Égalité, Fraternité, Liberté? Depois de uma revolução na França. Como que foi que veio uma sociedade que depois criou um país que se tornou modelar em vários aspectos, não que é perfeito para o mundo? Depois de uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos pelo fim da escravidão. Como nós transformamos a coletividade? Pela dor, porque a gente sempre tem marcado a letra C, mas a gente pode, depois da dor, mudar o vetor do comportamento. Contribui, então, de certa forma, obviamente, para o crescimento da alma humana. Esse é o grande aprendizado que a gente tem. A gente cresce. Uma outra coisa importante na dor é que ela baixa nosso ego. Desenvaidece o ser. A gente é muito arrogante, muito prepotente. E a dor ela nos coloca na condição de iguais. Se tem um lugar onde todos somos fraternos e iguais é na dor. O maior milionário, quando está doendo do jeito de uma pessoa que é muito miserável. A dor, ela não tem preconceito. Ela atinge todo mundo. E nos coloca na condição de iguais, para que a gente repense que tanta arrogância, tanto orgulho e vaidade não nos faz suportar um pequeno vírus que dá uma virose.
que deixa a gente com febre e calafrio em casa e com desinteria. Veja como as coisas são. A dor ensina a gemer. É um ditado popular que a gente escuta, né? Mas ela ensina, sobretudo, a não fazer do mesmo jeito para seguir melhorar. Ela afirma que a tribulação produz uma outra coisa, a perseverança e a esperança. Porque quando a dor se abate sobre nós e que nós não conseguimos mais fazer nada, quando todos os recursos que nós tínhamos para mudar o quadro das coisas não funciona, só resta uma coisa a fazer: ter esperança em Deus. Nesse sentido, a esperança como a fé no futuro. Chegando assim: Papai do céu, tudo o que eu podia, tudo o que eu sabia, eu fiz para mudar o quadro das coisas. A partir de agora, nada do que eu faço vai mudar o que aconteceu. Então agora eu vou me entregar. Vocês conhecem aquela poesia Pegadas na Areia? De um homem que reclamava que sempre tinha 2 passos e que no momento mais difícil estava sozinho. E Jesus vai dizer: não, é porque nessa hora eu estava com você nos meus braços. Esses passos eram meus. É mais ou menos nesse sentido. Nessa hora se entrega, se joga, porque ele convida: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu não vou fazer a parte de vocês, não. É bem claro isso. Dá uma aliviada, relaxa, se ergue, volta e dessa vez acerta. Mulher, cadê os teus acusadores? Não tem nenhum mais, Senhor. Eu também não te acuso. Mas vais e não voltes a pecar. Até porque ele podia não estar na próxima cena. Ela precisava corrigir o roteiro para não passar pela mesma coisa. Não porque ele fosse condenar se ela caísse novamente, mas porque ela estaria vulnerável. Vulnerável.